Chegou a hora da gente falar de uma operação que durou mais de um ano e levou a Polícia Federal a prender uma quadrilha internacional de tráfico de drogas. A organização criminosa era responsável por fazer o transporte de cocaína para a Europa em navios de carga. Tivemos acesso com exclusividade aos depoimentos dos suspeitos, inclusive do homem que é apontado como o líder do grupo. Esse criminoso era tratado com o codinome de Dom, numa referência ao mafioso Don Corleone, do filme O Poderoso Chefão. Carros que chegam a custar mais de R$500 milhão. Relógios de luxo. Muito dinheiro em espécie. E o mais impressionante, um navio cargueiro. Todos esses bens, segundo a Polícia Federal, pertenceriam aos integrantes da quadrilha de tráfico internacional de drogas. O empresário João Carlos Camisa Nova Júnior é apontado como o líder do grupo. De acordo com as investigações, era conhecido como Dom, uma referência ao personagem famoso do cinema Don Corleone, do Poderoso Chefão. Eu vou fazer uma oferta que ele não poderá recusar. Tivemos acesso com exclusividade aos depoimentos dos presos na operação. Eu nunca tinha ouvido falar nesse navio, a não ser nesse processo. A investigação durou mais de um ano e, a partir de agora, vamos mostrar como essa organização criminosa agia. Outubro de 2020, Porto de São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Uma fiscalização da Receita Federal chega até uma carga de milho que seria exportada para a Europa. Nessa vistoria, quando se separou, selecionou essa carga, nem se esperaria que fosse encontrada uma quantidade tão grande de drogas. Foram encontrados 1.500 quilos de cocaína. Depois, o navio foi liberado e seguiu para a Espanha. Ao chegar no porto lá, mais 1.200 quilos da droga foram apreendidos. A partir dessa apreensão, a Polícia Federal passou a investigar as atividades da empresa que estava por trás da exportação do milho, a CBA Trading. Ela é uma organização especialista na logística da droga. Isso significa que ela cuida do processo de transporte terrestre até os portos e depois do transporte marítimo até o país de destino. São organizações que elas, digamos assim, elas podem ser classificadas como freelancers. Entre os sócios da empresa está João Carlos Camisa Nova Júnior, o Dom. Era ele quem prestava contas aos demais, quem emitia orientações, tudo com vistas a essa exportação de droga. Um dos sócios de Camisa Nova era André Roberto da Silva. Num dos depoimentos à PF, ele declarou ter uma renda de 8 a 15 mil reais, algo que chamou a atenção, já que o empresário ostenta carros de mais de R$500 milhão. Eu estava com uma Porsche Macan da minha esposa, uma Volvo que é financiada, e foi apreendida também num outro endereço meu, Porsche 718 Boxster. A polícia também apreendeu celulares dos suspeitos. Em um dos áudios, João Camisa Nova dá orientações para André. E eu tava pensando, irmão, ir só nós dois, entendeu? Para não ficar muita gente no porto, para não chamar atenção, que a operação vai ocorrer hoje, entendeu? Tava falando com o Ricardo. O que você acha? André nega que a conversa seria sobre a exportação da droga. Ele estava passando para mim sobre a operação do milho, doutor. Em depoimento, Camisa Nova diz não saber como a cocaína foi parar na carga de milho. Não sei quem colocou para nós, quando foi informado lá que deu mídia tudo, que isso tinha sido feito, suspeitavam de estivadores dentro do porto. O esquema também envolvia lavagem de dinheiro. Contas correntes físicas e jurídicas eram abertas em nome de laranjas. Tinha uma rede de postos de gasolina, um dos investigados,
utilizava essa rede para fazer a mescla de dinheiro obtido com a atividade comercial lícita, que é a venda de combustível, com o dinheiro angariado com as atividades relacionadas ao narcotráfico. A Justiça determinou o fechamento da rede de postos na Bahia. O dono da rede, Anderley José dos Santos, está foragido. Segundo as investigações, ele usa 13 identidades diferentes. Durante a operação, vários bens da quadrilha foram apreendidos. Entre eles, carros de luxo, relógios e dinheiro. Só em espécie, quase 2 milhões de reais. Mas o que mais chamou a atenção foi esse navio cargueiro. Segundo a Polícia Federal, ele seria usado para o transporte de cocaína. A organização ela assumiu as dívidas da embarcação e pretendia, tão logo colocasse o navio em funcionamento, considerando que era preciso alguns reparos mecânicos, pretendia utilizar o navio no transporte transoceânico de droga. O navio é o Saracane, de bandeira panamenha. No ano passado, foi alvo de fiscalização depois que tripulantes estrangeiros denunciaram a falta de estrutura e de pagamentos. Na época, o Domingo Espetacular mostrou a situação precária da embarcação. Foi aí que a CBA, empresa de camisa nova, aproveitou para fazer um negócio. Foi assinado um termo de ajustamento de conduta para que ele assumisse o controle do navio. $300 mil, cerca de R$1.600.000. Esse foi o dinheiro que a empresa de João Camisa Nova teria investido para poder operar o navio. Hoje o navio está atracado aqui no canal do Porto de Santos. A Justiça decretou o sequestro da embarcação. Isso significa que ela não pode ter a propriedade transferida para ninguém no Brasil, até que as investigações sejam concluídas. O Saracane ainda apresenta vários problemas de estrutura e deve ficar parado por um bom tempo. Ao todo, 9 pessoas foram presas na operação, entre eles Vinícius Santana Ribeiro, que também era sócio e advogado de João Carlos Camisa Nova. Ele diz que foi ameaçado por comparsas de João Carlos Camisa Nova. Na hora que eu entrei, tinham homens armados. Já no momento que eu entrei, fecharam a porta, falaram: doutor, já dá o celular aqui. O João Carlos estava amarrado assim na mesa, com os braços assim encostados na mesa dele. Depois desse episódio, o advogado teria pedido o fim da sociedade com Camisa Nova. A partir de hoje eu não tenho absolutamente mais nada com o João Carlos. Tá? O João Carlos está envolvido com coisas erradas. João Carlos Camisa Nova Júnior está preso desde o dia 2 de dezembro, aqui no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros. Ele cumpre prisão preventiva e deve responder por tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Camisa Nova também responde a outro processo, uma tentativa de homicídio. A vítima, um amigo que ele conheceu na adolescência. O amigo é Rogério dos Santos Ferreira, empresário com quem Camisa Nova fez um empréstimo de R$170 mil. Ele disse que faria alguns negócios, que ele precisava regularizar alguns imóveis na época e pegou os valores para regularizar. Eu fiquei esperando, que realmente para o final ficou bem alto a conta, né? Então eu acredito que foi por isso que ele realmente tentou cometer esse crime, né? Porque para ele seria muito mais barato para pagar a dívida, né? Rogério sobreviveu a 16 tiros. São sequelas que eu vou carregar para a vida. Eu nunca tive paz, eu nunca tive tranquilidade de andar na rua, eu nunca tive a sensação de liberdade que eu teria perante a lei. Eu também fiquei muito surpreso com essa notícia da outra operação e, graças a Deus, a Polícia Federal conseguiu pegar o caso. Nós procuramos o advogado de João Carlos Camisa Nova Júnior, mas não tivemos retorno. Em nota, a defesa de Vinícius Santana disse que ele jamais compactuou com qualquer prática ilícita, que a prisão dele foi baseada em suposições.
e que o pedido de liberdade está em análise, sendo que a defesa confia na justiça. Já o advogado de André Roberto da Silva disse em nota que o Ministério Público Federal não trouxe nenhuma evidência da participação dele com os entorpecentes encontrados na carga do navio Unispirit, em outubro de 2020. O tráfico de cocaína é o negócio mais rentável do mundo. Então, ainda que seja uma operação complicada, que demande dinheiro, que demande conhecimentos especializados, o retorno é muito grande.